Felipe Neto, que esteve reunido com lideranças do PT na reta final dessa campanha, gravou um vídeo quase emocionado falando sobre como foi o momento em que ele encontrou Dilma Rousseff. Nem sempre o Felipe Neto disse coisas muito gentis sobre ela. Nem sempre o Brasil disse coisas muito gentis a respeito da Dilma Rousseff. Uma governante que cometeu seus erros políticos, certamente, mas morais não, éticos não. Inclusive é o contrário, tá? É porque ela acertou no campo moral que ela errou no campo político. A vida é complexa, a vida é complexa. É. Vocês já ouviram falar do faxinão da Dilma? É uma certa presidente que afastava um ministro atrás do outro, acusado de corrupção. Era assim, desde o primeiro mandato dela. O cara era acusado, não esperava nem investigar. Falava, ó, só dá para investigar isso aqui com você fora, vaza. E aí o pessoal foi ficando insatisfeito e foi gerando margem e clima para aquilo que muitos chamam de golpe, outros de impeachment, alguns de Afonso, né? E o Felipe Neto, nesse momento aí da história brasileira, ele ficou com muita raiva da presidente Dilma. E não era difícil, estava todo mundo com raiva. Pois o tempo passa, vem o Bolsonaro, o ciclo iniciado naquele 2016 lá, ele deságua no fascismo, tem jeito não, né? E aí Felipe Neto precisa também rever certas palavras, certos comportamentos e rever isso em público, né? Isso que é interessante. E aqui a gente tem mais um capítulo dessa revisão dele a respeito dos seus posicionamentos. Quase me emocionei junto. Eu acho que ela sentiu que eu queria o café. E ela virou pra mim e falou: eu quero fazer isso como um gesto pra você. E ela pegou o café dela e me deu. Eu sei que parece bobo, mas ali naquele momento, uma pessoa pra quem eu fiz tão mal e que eu fui tão burro de ter feito tudo que eu fiz, sabe? E ela ter feito aquilo com tanto carinho, sem nada pra ela. Ela não tem nada a ganhar. Ela não tem nada a ganhar com apoio meu. Ela não é candidata. Foi bondade por bondade, sabe? E aquilo foi muito bonito pra mim, assim. Por mais que seja só um café. Então, eu quero dizer que eu me sinto muito feliz hoje de saber que minha mãe e meu pai me criaram pra eu conseguir não ter orgulho. Na hora de pedir perdão, na hora de assumir as cagadas que eu faço. E eu nunca tive. Porque eu acho que a gente tem muito a engrandecer a vida dos outros quando a gente assume, sabe, os nossos erros e corrige eles. Porque é muito fácil, às vezes, a gente só assumir que errou, né? E às vezes a dificuldade tá em a gente se comprometer a corrigir aquela cagada que a gente fez. E é isso que eu tô tentando fazer agora. E toda a força que eu puder dar, e toda a energia que eu puder colocar pra gente conseguir derrubar esse assassino que tá no poder nesse momento, eu vou usar. Sensacional isso por uma série de razões. E para mim a principal é, quando você não consegue admitir que esteve errado, você não consegue fazer parar aqueles que estão te prejudicando, né? Eu tenho a história do carro, posso contar de novo, Ana? Faz tempo que eu não conto. Uma vez eu comprei um carro usado. E aí, eu achava que eu tinha feito uma compra excelente. E o carro deu um problema, eu falei, não, é uma compra excelente, vou consertar. E o carro deu outro problema, e eu falei, não, esse carro é excelente, eu fiz uma boa compra, vou consertar de novo. E foi assim várias vezes, fui consertando o carro. Uma hora era isso, uma hora era aquilo, outra hora aquilo outro, e eu gastando dinheiro. Ana, eu gastei ali 2 vezes em manutenção a grana que eu tinha posto no carro em primeiro lugar, né? E só quando, Ana, só quando eu assumi para mim, assim, não, foi uma péssima compra esse carro, larga ele, vai. Só quando eu assumi isso, Ana, eu pude me livrar do meu problema, que era aquele carro usado. E muitos brasileiros estão aí nessa situação, Ana. O Felipe Neto, com essa fala emocionada, ele dialoga com todos eles, Ana. E ele provoca, né, um contingente enorme aí de compatriotas a assumir essa posição de humildade. Porque às vezes o mais inteligente é ser humilde.
encontrar alguém que foi mais anti-Lula do que eu. Porque é só levantar vídeos do passado, onde eu tô xingando o Lula e a Dilma de tudo que se pode imaginar nessa terra. Eu fui criado dentro de uma família onde o antipetismo, ele nasceu antes do antipetismo. Nem existia antipetismo, minha família já odiava o PT. Eu não sei exatamente porquê, não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa muito que veio de berço para mim. E eu cresci com aquela raiva entranhada dentro de mim. Tipo, o Lula é a personificação do Satanás, sabe? Era uma coisa muito violenta dentro de mim. E era uma certeza, uma convicção plena de que o Lula e a Dilma eram verdadeiros conspiradores do mal. E aí vem da sabedoria do Felipe Neto um outro conselho que você pode levar para a vida. Toda vez que você estiver sentindo alguma coisa, vale a pena fazer essa pergunta antes de agir. Pera, da onde vem esse sentimento? Não, eu sinto uma raiva. Da onde vem essa raiva? Às vezes ninguém nem te fez nada, né? E tem um elemento externo provocando ou a raiva, ou, sei lá, a paixão, o que quer que seja. Tem registro aí, Ana, enquanto a gente ouve ela, ó, do encontro do Felipe Neto aí com o PT. Posou com o Lula, posou com a Dilma, estamos vendo a foto dele aí com o Lula. Ele ainda legendou lá, ó, Lula no primeiro turno. Declarou o voto, Ana. Caraca. Puxa, tem dois aspectos aí, né? Primeiro, o posicionamento, quer dizer, estão entrelaçados, obviamente, né? Mas primeiro, o posicionamento eleitoral direto, né, do Felipe Neto declarando o voto. E eu discordo quando as pessoas dizem, mas que importância tem, né? O influencer declarar um voto. Eu acho que não dá para subestimar não o papel e o impacto que tem uma pessoa que fala com a quantidade de pessoas que o Felipe Neto fala, principalmente com pessoas muito jovens, e que pode, né, dar algum direcionamento, né, para as pessoas, e não é só na declaração de voto que ele faz isso. Eu não vejo como essa declaração de voto como a ação nesse sentido. Eu vejo ela como um ponto culminante de uma série de transformações que o Felipe Neto pelas quais o Felipe Neto vem passando em público, muito corajosamente, né? Ele vem expondo muitas vezes em público, olha, isso aqui eu não estou entendendo, nisso aqui eu errei, isso aqui eu mudei de ideia, isso aqui eu estou aprendendo, o que é isso daqui, alguém me explica tal coisa, e ele vem tendo essa postura já recorrentemente há algum tempo, e isso é muito saudável e muito positivo, numa cultura em que a gente tem tantas pessoas numa posição de influência, a fazer esse trabalho, né, humano de se arrepender, de mudar, de questionar, enfim, né, de se pôr como uma pessoa em transformação, e num processo de reflexão, é um exemplo muito, muito bom. A doutora Ana está dizendo que o Felipe Neto é um bom exemplo. Estou dizendo que esta atitude é um bom exemplo, sim, né? Você dizer que errou e ensinar as pessoas a dizer, quando elas erraram, admitir que elas erraram também, e a se questionar, além de questionar as coisas, questionar a si mesmo, né? E aí a fala dele sobre a Dilma, eu particularmente eu acho bastante emocionante mesmo, porque não foi só o Felipe Neto, foi uma galera, né, aí eu vou ter que concordar que foi muito injusta com a Dilma naquele momento, que foi muito dura, e a gente sabe quais são as razões que perpassam, né, essa dureza toda, que, de novo, não foi só do Felipe Neto, foi de todo mundo, de muita gente, pelo menos, a imprensa de forma geral, a forma como ela foi retratada, o golpe que ela sofreu. A Dilma passou por muita coisa, e fico feliz não apenas pelo Felipe Neto se pôr nessa posição de dizer, né, que, puxa, acho que exagerei, né, passei da linha, fui injusto, né, mas fico muito feliz, especialmente, é aí que a coisa me toca, assim, de que a Dilma possa ouvir isso também, né, das pessoas. Espero que ela esteja ouvindo cada vez mais desculpa, perdão,
fui injusto com você, porque a história da Dilma não merece pelo que ela tenha passado, pelo que passou, sabe? A Dilma é, possivelmente, Ana, a governante mais injustiçada da história desse país. Coincidentemente ou não, também é a primeira presidente mulher que a gente já teve, né? Pois Eu só atribuo um erro à Dilma, que é não ter vindo dar uma entrevista pra gente aqui. Ah, meu sonho ainda. Eu ainda tenho esse desejo. O Lula veio e a Dilma não. O Ciro veio e a Dilma não. Quem mais? Vamos lá. Meu desejo quem passou por aqui? Me ajuda. Ixi, Lula, O Randolph Ciro, veio e a Dilma Randolph, não. a Marina. O Contarato veio e a Dilma não. A Marina veio e a Dilma não. Ô, Dilma, olha lá. Pô, Dilma. Tadinha, né? Dá impressão de que ela não quis, né? Mas é que também os não, ninguém é obrigado a nada. É só né? ninguém é obrigado a nada. Mas eu digo sem nenhum receio, já dizia na época, assim. Foi muita injustiça. Foi muita injustiça. E eu não tenho vergonha de dizer, Ana, também não tento passar uma falsa impressão de imparcialidade. Assim, a Dilma é uma das minhas figuras preferidas na história política do Brasil. Ponto. E o que me faz pensar assim, o que me faz sentir assim, não é sobre pensar, é sobre sentir, é a postura dela depois da injustiça consumada. É de uma grandeza, assim, que só pode ser um exemplo para cada um de nós em nossas histórias pessoais, particulares. É uma lição, né, que a história pública deixa para a história privada aqui. Eu acho do caralho. Duas coisas assim. Primeiro, ninguém é obrigado a manter-se honroso diante de uma injustiça tão grande, sabe? Não a julgaria se ela quebrasse, caísse, mas a admiro por não ter feito, entende? Por ter se mantido com tamanha honra diante de tudo, sabe? Enfrentou aquilo que homem nenhum enfrentou nesse país. Enfrentou um processo de impeachment, enfrentou tudo com a cabeça erguida, coisa que um Fernando Collor de Mello não fez, né? Ela enfrentou e foi até o final. Então isso não se tira dela, sabe? E todo mundo viu que... Bom, enfim, não vou entrar nessa história. Todo mundo viu o que aconteceu depois com a questão das rachadinhas, olha, das pedaladas, enfim, né? Enquanto isso, rachadinhas e nada acontece feijoada. Mas, enfim,